E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre trabalhe áreas com excelência. Ficou curioso? Então, primeiro curte, compartilha, segue o nosso canal. Vem comigo, mais um café com reflexões. E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente vai falar hoje a respeito de trabalhe as áreas da sua vida com excelência, ainda dentro do assunto de procrastinação. Como assim, Cláudia? Trabalhe as áreas da minha vida com excelência. Bem, vamos lá. Na nossa vida, nós temos uma coisa chamada roda dos papéis. O que acontece? Essa roda dos papéis, ela descreve pra gente todos os nossos papéis dentro dessa uma vida que nós temos. Por exemplo, nós somos mãe, nós somos filhos, nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos empresários, nós somos, enfim, várias coisas. A questão é a seguinte: nunca deixamos de ser mãe, nunca deixamos de ser pai, filho, irmão, a gente não deixa de ser. Mas a gente consegue dividir o nosso tempo com qualidade para cada um desses espaços. Então, a ideia é a seguinte: se eu, consigo trabalhar na minha cabeça todos esses papéis, eu não procrastino por causa disso. Por exemplo, eu tô no meu trabalho e aí eu procrastino porque eu fui olhar e-mails, porque eu fui conversar no WhatsApp, porque eu fui ver aquelas mensagens de gatinho, enfim, um bando de besteira que a gente acaba fazendo. E aí eu levo o trabalho para casa. E aí, quando eu chego em casa, o tempo que eu iria passar com a minha família, o tempo de lazer, eu não posso passar porque eu preciso me organizar para poder amanhã levar aquele trabalho que eu deveria ter feito no meu trabalho em casa. E aí, ao invés de eu passar esse tempo de qualidade com a minha família, eu passo tempo atendendo telefone, mandando e-mail para o meu trabalho, conversando com as pessoas, justificando por que ainda não está pronto, entre outras coisas, e aí procrastino o tempo que eu teria com a minha família. E vira uma bola de neve, porque aí no outro dia eu vou pro meu trabalho, minha família precisa de mim, de alguma coisa que faltou, alguma coisa que eu falhei com eles, e aí eles cobram esse tempo de qualidade. Então, o que acontece? Quando eu divido o meu papel, eu descubro quais são os papéis que eu tenho e divido os tempos que eu tenho, as 24 horas, para dar tempo de qualidade para cada um deles, isso muda. Por exemplo, eu acordo cedo, eu vou falar de mim. Eu acordo cedo, eu tenho um pai que tem Alzheimer, que tem necessidades e que eu preciso tomar conta dele, ajudar, porque foi uma coisa que eu coloquei como propósito da minha vida. Então eu acordo cedo e organizo direitinho o que eu vou fazer. No dia anterior, agora mesmo, eu já preparei todos os medicamentos dele de amanhã, separados por horário, né? E aí eu vou e eu acordo antes dele, dou o café dele, preparo o café dele, preparo o medicamento dele, dou o medicamento dele, vou dar banho. Quanto tempo eu levo para fazer isso? É o meu tempo de qualidade com ele. Eu alongo ele, eu converso com ele, eu canto uma música para ele, entre outras coisas. E aí, quando eu vou trabalhar, que é o meu trabalho, o período que eu tenho para fazer isso, eu vou reservar para fazer isso. Eu tenho alinhamentos com meu sócio, então a gente senta para conversar. Esse período do alinhamento com ele é o período de alinhamento com ele. Quer dizer que não vão surgir imprevistos? Vão surgir imprevistos, Às vezes pode acontecer, meu pai tem Alzheimer, dele ficar estressado, nervoso, agoniado e tudo mais. Mas eu sei mais ou menos os horários que isso acontece no dia.
porque eu já convivo com ele há bastante tempo. Então eu vou evitar que as minhas reuniões sejam nesses horários, para que eu possa dar tempo de qualidade dentro das minhas reuniões, para que eu possa dar tempo de qualidade ao meu pai quando eu estiver com ele. Ah, eu amo estar com as minhas sobrinhas. Então qual é o período que eu posso estar com as minhas sobrinhas para dar tempo de qualidade para elas? Porque o período que eu estiver montando o treinamento, o período que eu tiver com uma cliente de coach, o período que eu tiver, esse período é deles. Às vezes as meninas passam por trás do vídeo, dão um tchauzinho e tudo mais, e eu não me importo com isso, porque é uma coisa mais informal, mas elas sabem que esse período não é o período delas, é o meu período com vocês. Então, a questão é a seguinte: cada minuto que eu passo precisa ser com qualidade com o que eu estou fazendo. E para isso acontecer, só se eu verdadeiramente me organizar e entender o que acontece durante todo o meu dia. Mas a gente acaba sempre procrastinando. Por quê? Porque a gente confunde isso. Ah, porque tem coisas que são mais importantes para mim, mas eu não listei essas coisas que são mais importantes, então as que são menos importantes nunca são realizadas. E às vezes, na verdade, a gente está se enganando. Aquilo que parece ser menos importante é muito importante e eu só percebo quando eu perco aquilo. Entendeu? É mais ou menos assim, nós todos somos motoristas falando no celular. O que acontece? Uma hora eu vou bater. Uma hora vai acontecer um acidente, uma hora vai acontecer alguma coisa de ruim, porque eu estou o tempo todo fazendo algo pensando em outra coisa. Então nós somos motoristas com telefone. Então a minha dica é, tá dirigindo? Desliga o celular. Tá falando no celular? Não vai dirigir. Então, cada um dos momentos que seja de excelência para cada papel que você está exercendo. Se no momento você é educador, é aquele momento que você é educador. Você vai tirar para ensinar aquelas pessoas que estão à sua volta. Mas você não deixa de ser educador quando você vai para casa, você continua sendo educador, sim. E isso você vai mostrar no seu caráter e na sua personalidade. Você vai mostrar isso, mas você não está reservando tempo para ensinar. Você ensina pelo seu exemplo. É diferente. Consegue entender? Então, não procrastine cada papel da sua vida. Quando você for empresário, seja empresário. Enquanto você estiver sendo pai, seja pai. Enquanto você estiver sendo filho, seja filho. E dê tempo de qualidade verdadeira para cada espaço da sua vida. Ok? Não vá para sair com sua família trabalhando. Não é justo com eles. Não é justo com você. E aí realmente a gente começa a pensar assim, poxa, eu só trabalho. Quanto isso é verdade? Né? Quantas coisas tem na nossa agenda que não são tão importantes assim, que poderiam ser substituídas por papéis mais importantes. Então isso é o que eu queria deixar para vocês. Pensa nisso. Vem comigo.